Célia, uma mulher de 68 anos, aposentada, estava em seu jardim, podando suas roseiras, quando seu neto, Lucas, ligou. Com a voz cheia de pressa, ele anunciou: Vó, estou vendendo sua casa de praia. Preciso do dinheiro para minha startup. Mas não se preocupe, te dou sua parte. E ele desligou antes que ela pudesse responder. Célia sorriu, pois sabia que Lucas não tinha ideia do que ele havia acabado de fazer. Por anos, ela e seu marido, Pedro, sacrificaram-se por seus netos. Lucas, em particular, era o mais amado. Ela o tratava como se fosse um filho. Quando Pedro morreu há 3 anos, Lucas se aproximou, a visitava, a convidava para almoçar fora e a incentivava a sair de casa. O que Célia pensava que era amor, agora ela entendia que era interesse. A casa de praia, construída pelo seu pai, era o local das reuniões de família, das risadas das crianças, dos almoços de domingo à beira-mar. Era um santuário de memórias. Célia havia deixado a casa em nome de Lucas para que ele cuidasse, mas ele a vendeu sem hesitar. Sentada no banco do jardim, Célia não sentiu dor. Uma calma estranha a invadiu quando ela se lembrou de uma pasta que Pedro lhe deu meses antes de morrer. Célia, guarde isso no armário. Se algo me acontecer, abra depois de um tempo, mas só quando se sentir pronta. Ela o havia esquecido em meio à dor do luto. Célia largou suas tesouras, lavou as mãos e entrou. Ela pensou na frieza de Lucas e em Pedro, seu marido previdente, que tinha um segredo. Ao chegar em casa, Célia foi direto para o armário, pegou a pasta e sentou-se na poltrona. A noite caía. Ela abriu a pasta e encontrou documentos jurídicos, escrituras e uma carta manuscrita de Pedro. Minha querida Célia, se você está lendo isso, significa que não estou mais com você. A carta revelava que Pedro, um jardineiro, era um investidor inteligente. Ele havia secretamente comprado o prédio de 5 andares onde Lucas morava, entre outros, e tinha participações em várias empresas de tecnologia. Você é rica, meu amor. Você sempre foi rica, mas agora você também é no papel. Os documentos mostravam que Célia era a única herdeira de uma empresa em nome da qual Pedro tinha colocado tudo. A carta explicava que ele manteve tudo em segredo para proteger Célia de preocupações e para que Lucas e seus netos os amassem por quem eles eram, não pelo que tinham. A ironia era avassaladora. Lucas os abandonou por pensar que não tinham nada, quando na verdade, tinham tudo. Naquela noite, Célia tocou os móveis antigos e olhou as fotos de família, especialmente uma de Lucas criança, rindo no colo do avô. Ela se perguntava onde foi parar aquela criança doce. No dia seguinte, o telefone tocou muito cedo. Era Lucas novamente. A voz de Lucas soava diferente, mais suave. Mas Célia já havia aprendido a desconfiar dessa mudança de tom. Vó, como você está? Eu queria te dizer que já transferimos o dinheiro. Depositamos sua parte na sua conta. Não é muito, mas vai dar para você por alguns meses enquanto procura algo menor. Minha parte? Célia perguntou com voz calma. Sim, vó. Obviamente não queríamos te deixar sem nada. Te demos 30%. É justo, não é? Precisávamos do dinheiro para o investimento na minha startup. É uma oportunidade de negócio incrível. 30% das minhas próprias coisas. Que generosidade! Entendi, Lucas. E quando vocês vão? Hoje à tarde. Já fiz as malas. Ficaremos fora por pelo menos 6 meses, talvez mais, se a empresa for bem. Mas não se preocupe, vó. Quando voltarmos, te ajudaremos a encontrar um apartamento pequeno, algo que se ajuste às suas necessidades.
As minhas necessidades. Como se ele soubesse quais eram as minhas necessidades. Tudo bem, Lucas. Boa viagem. Ah, vó, eu sabia que você entenderia. Você sempre foi tão compreensiva. Nós te amamos muito. E ele desligou. Fiquei ali com o telefone na mão e, pela primeira vez em meses, eu ri. Eu ri como não fazia desde a morte de Pedro. A situação era tão absurda que era cômica. Meu neto havia me roubado, me tratado com uma condescendência insuportável. E tudo isso para financiar uma startup que provavelmente seria um desastre. Mas o que mais me incomodava não era o dinheiro, era a facilidade com que ele havia me descartado. Anos da minha vida dedicados a ele, cheios de sacrifício, amor incondicional, e ele me tirou da vida dele com um telefonema de 2 minutos. Isso doeu. Verifiquei minha conta bancária online. De fato, eles haviam depositado um valor que provavelmente lhes parecia generoso, mas para mim era uma piada. Eles haviam vendido a casa de praia muito abaixo do valor, provavelmente porque precisavam de dinheiro rápido, e os bens que havia lá eles tinham liquidado. Naquela tarde da minha janela, vi Lucas e seus amigos carregarem malas em um táxi. Eles riram, se abraçaram, fizeram planos. Pareciam adolescentes ansiosos por uma aventura. Eles nunca se viraram para minha janela, nunca se despediram. Quando o táxi partiu, sentei-me na cozinha com uma xícara de chá e os documentos de Pedro espalhados sobre a mesa. Eu tinha que tomar decisões. Eu poderia ter ligado para um advogado, exigido minhas propriedades de volta, recuperado tudo o que eles haviam me tirado. Mas algo me dizia que havia uma maneira melhor de lidar com isso, uma maneira mais instrutiva. Liguei para a advogada Mônica, que havia cuidado dos assuntos de Pedro. Ela havia estado no funeral, me dado suas condolências, me dito para não hesitar em ligar se precisasse de algo. Bem, agora eu precisava dela. Dona Célia, que bom ouvir a senhora. Como está? Bem, Mônica, preciso vê-la com urgência. Encontrei alguns documentos de Pedro que não entendo muito bem. Claro, a senhora pode vir ao meu escritório amanhã de manhã. Estarei lá. Naquela noite dormi profundamente pela primeira vez em meses. Sonhei com Pedro. Ele estava sentado em sua cadeira favorita, lendo o jornal, como todas as manhãs. E quando me viu, ele sorriu e disse: Já era hora, meu amor. Já era hora de você se defender. Acordei com uma sensação estranha. Não era exatamente felicidade, mas também não era a tristeza que eu sentia há tantos meses. Era algo parecido com determinação. Pela primeira vez, desde a morte de Pedro, eu tinha um objetivo claro. Eu recuperaria o que era meu, mas não da maneira que Lucas esperava. Na manhã seguinte, me arrumei com mais cuidado do que o habitual. Vesti meu vestido azul marinho, aquele que Pedro sempre dizia que me deixava elegante. Pentei o cabelo, passei um pouco de maquiagem. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que não via há muito tempo. Vi uma mulher forte. O escritório de Mônica ficava no centro da cidade. Era um prédio antigo, mas elegante, com pisos de mármore e grandes janelas. Mônica me recebeu com um sorriso caloroso, mas quando mostrei os documentos a ela, sua expressão mudou completamente. Dona Célia, isso é muito mais do que eu imaginava. Pedro era um homem muito inteligente. Veja, de acordo com esses papéis, a senhora é proprietária de... Eu sei, Mônica, já verifiquei. O que preciso saber é o que posso fazer legalmente. Mônica me explicou que estava tudo em ordem, que os documentos eram legítimos, que eu era a legítima proprietária de todos aqueles imóveis.
Ela também confirmou algo que eu já suspeitava. A venda da casa de praia havia sido ilegal, porque Lucas não tinha o direito de vendê-la. Podemos recuperar a casa imediatamente, Dona Célia, e também podemos processar legalmente seu neto por fraude. Não, Mônica, não quero processar. Quero fazer isso de outra forma. Quero que tudo permaneça em segredo por enquanto. Você pode me ajudar, Mônica? Ela me olhou com curiosidade, mas assentiu. Claro. A senhora é minha cliente. O que precisa? Preciso que você recupere a casa de praia discretamente, que faça o necessário para reverter essa venda fraudulenta. Entendi. Será um processo que levará algumas semanas, mas é perfeitamente viável. Está perfeito. Mônica, preciso que ninguém saiba que estou por trás disso, pelo menos por enquanto. Quando saí do escritório de Mônica, senti como se tivesse acordado de um sonho muito longo. Andei pelas ruas do centro, observando as pessoas, os prédios, a vida, seguindo seu curso normal. Mas para mim tudo havia mudado. Eu tinha um plano. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Oficialmente, eu era uma viúva pobre que havia sido abandonada pelo neto, mas em segredo eu era uma mulher rica que orquestrava silenciosamente a recuperação de sua fortuna. Mônica trabalhou eficientemente e a cada poucos dias ela me ligava para me dar atualizações sobre o progresso das formalidades legais. Decidi ficar em minha casa por enquanto. Afinal, ela era minha. Embora Lucas provavelmente esperasse que eu me mudasse para um quarto mobiliado. Todas as manhãs eu acordava, tomava café da manhã na mesma mesa onde Pedro e eu passamos tantos anos e depois ia passear pelo bairro. Os vizinhos me cumprimentavam com aquela mistura de pena e curiosidade que reservam para mulheres recém-viúvas. Joana, minha vizinha de longa data, se aproximou de mim uma tarde enquanto eu regava as plantas na frente da casa. Célia, querida, é verdade que Lucas foi para a capital e te deixou sozinha? Sim, Joana. Ele foi com os amigos. Eles têm planos de negócios por lá. E como você vai viver, minha filha? Todos nós sabemos que Pedro não deixou muito dinheiro. Se você soubesse, pensei. Não se preocupe, Joana. Eu ficarei bem. Precisa de alguma coisa? Posso te trazer comida, te ajudar com as compras. Você é muito gentil. Mas estou realmente bem. Joana me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que eu havia recebido depois do funeral, misturado com compaixão, com um pouco de alívio por não ser a tragédia delas. Bem, você sabe onde me encontrar se precisar de algo. Essas conversas se repetiam constantemente. O açougueiro, o padeiro, a senhora da loja da esquina, todos falavam comigo naquele tom. E eu assentia, sorria, agradecia a preocupação, mas por dentro uma parte de mim desfrutava daquela encenação. Era como uma vida dupla. Mônica me ligou em uma quarta-feira de manhã. Dona Célia, tenho boas notícias. Consegui reverter a venda da casa de praia. Os compradores não sabiam que a venda era fraudulenta, então receberam seu dinheiro de volta sem problemas. A casa é sua novamente. Excelente, Mônica. E o prédio onde Lucas mora? Isso é mais complicado. Tecnicamente eles sempre foram os proprietários através da empresa, mas precisamos fazer algumas mudanças administrativas para que a senhora tenha controle direto. Isso deve levar mais 2 semanas. Perfeito. Mantenha-me informada. Depois de desligar, sentei-me na cozinha com meu café e pensei em Lucas. Ele estava na capital há 3 semanas e eu não tinha tido notícias dele. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem,
nem mesmo um cartão postal. Para ele, eu havia deixado de existir assim que ele teve o dinheiro que precisava, mas eu sabia que isso mudaria em breve. Decidi visitar a casa de praia. Peguei o ônibus para a costa, o mesmo trajeto que Pedro e eu havíamos feito centenas de vezes. A casa estava exatamente como eu me lembrava, pequena, pintada de creme, com um terraço que dava para o mar. Os novos proprietários haviam colocado algumas plantas em vasos, mas fora isso tudo estava igual. Sentei-me na calçada em frente e a observei por uma hora. Lembrei-me das tardes de verão, quando Lucas era pequeno, brincando na areia da praia, construindo castelos de areia. Pedro grelhava peixe enquanto eu preparava saladas na cozinha. Lucas trazia amigos, depois namoradas, depois a atual dele, Juliana. Todos aqueles momentos felizes que ele havia reduzido a uma simples transação comercial. Um senhor idoso saiu da casa e me viu sentada ali. Ele se aproximou com curiosidade. Está tudo bem, senhora? Sim, obrigada. Estou apenas me lembrando. A senhora conhecia os antigos proprietários? Sim, eu os conhecia muito bem. Que pena o que aconteceu. Nos disseram que a senhora idosa estava muito doente e precisava vender rápido. Achamos que era um bom negócio, mas agora descobrimos que a venda não era legal. Tivemos que devolver a casa. Vocês a conheciam pessoalmente? Não. Fizemos tudo através de intermediários, mas nos disseram que o neto estava resolvendo tudo porque a avó não podia. Que situação triste. Se você soubesse o quão triste era de verdade, pensei. Bem, fico feliz que vocês não perderam seu dinheiro. Sim, felizmente tudo se resolveu bem, embora agora tenhamos que procurar outra casa. Gostamos muito desta. Saí de lá com o coração pesado. Não era apenas o dinheiro que doía, era a facilidade com que Lucas havia mentido sobre mim. Ele havia inventado uma história sobre minha doença. Ele havia usado minha suposta vulnerabilidade para justificar suas ações. Para ele, eu não era uma pessoa com sentimentos, mas um obstáculo que precisava ser removido. Naquela noite, liguei para Mônica novamente. Mônica, preciso da sua ajuda com outra coisa. Eu também quero os documentos de Pedro de volta. Isso será mais difícil, Dona Célia. Os documentos estavam de fato em nome dele, mas seu neto tinha uma procuração que o autorizava a vender. Como é possível? Aparentemente a senhora assinou essa procuração alguns meses atrás, após a morte do seu marido. Não se lembra? Aí estava o momento em que Lucas havia começado a planejar tudo isso. Eu me lembrava vagamente de ter assinado alguns papéis que ele me trouxe, dizendo que eram para facilitar as formalidades do funeral e da herança. Eu estava tão confusa com a dor que assinei sem ler, quão ingênua eu havia sido. Entendo, Mônica. Há alguma maneira de recuperá-lo? Podemos tentar, mas será mais complicado. Teríamos que provar que a senhora assinou a procuração sob engano ou coação. Vamos fazer isso. Quero tudo o que eles me tiraram de volta. Nas semanas seguintes, desenvolvi uma rotina estranha. De manhã, eu era a viúva pobre que todos conheciam. Eu ia às compras, conversava com os vizinhos, mantinha as aparências. Mais à tarde eu me tornava a mulher de negócios. Eu estudava os documentos de Pedro, falava com Mônica, planejava meu próximo passo. Aprendi coisas sobre finanças que nunca pensei que precisaria. Descobri que Pedro havia sido muito mais inteligente do que eu pensava. Cada um de seus investimentos havia sido cuidadosamente calculado. O prédio onde Lucas morava, por exemplo, não era apenas rentável pelos aluguéis, mas também estava em uma área em rápida valorização. Descobri também que Lucas, o neto de Célia, tinha dívidas,
Muitas dívidas. Ele havia feito empréstimos e usado o apartamento onde moravam como garantia, sem saber que não era o verdadeiro proprietário. Se os bancos descobrissem, ele teria sérios problemas. Mônica me ligou em uma sexta-feira com notícias importantes. Dona Célia, já resolvemos todas as formalidades. A senhora agora tem controle total sobre todos os seus imóveis. Também consegui recuperar os documentos de Pedro. O comprador acabou sendo um conhecido meu e quando expliquei a situação a ele, ele concordou em devolvê-lo por uma pequena compensação. Excelente trabalho, Mônica. Agora preciso da sua ajuda com mais uma coisa. Quero que você envie uma carta para meu neto. Que tipo de carta? Uma notificação de despejo. Houve silêncio do outro lado da linha. Dona Célia, a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Afinal, é seu neto. Mônica, meu neto me expulsou da minha própria casa com um telefonema de 2 minutos. Ele vendeu minhas coisas sem me perguntar. Ele me tratou como se eu fosse lixo. Agora ele vai aprender que as ações têm consequências. Entendo. Eu só queria ter certeza de que a senhora considerou todas as implicações. Eu considerei, Mônica, todas. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada, imaginando o rosto de Lucas ao ler a carta. A confusão inicial, depois a incredulidade, depois o pânico. Ele provavelmente pensaria que era um erro, que alguém estava tentando enganá-lo, mas quando ligasse para verificar, descobriria que tudo era perfeitamente legal. No dia seguinte, como se estivesse esperando minha ligação, o telefone tocou às 8 da manhã. Era Lucas e sua voz soava desesperada. Vó, preciso falar com você com urgência. Bom dia, neto. Como foi a capital? Vó, não tenho tempo para isso agora. Recebi uma carta muito estranha ontem. Diz que tenho que desocupar meu apartamento em 30 dias. Isso deve ser um erro. Ou você sabe de algo sobre isso? Uma notificação de despejo. Que estranho. De quem? De uma empresa que nunca ouvi falar. Chama-se Spear. Deixe-me procurar a carta. Investimentos Pedro S.A. Você conhece essa empresa? Pedro havia usado seu próprio nome para a empresa. Que poético! Não, neto, nunca ouvi esse nome. Você tem certeza de que a carta é real? É o que eu quero descobrir. Vó, preciso da sua ajuda. Não sei o que fazer. Juliana me deixou, foi embora com outro homem e agora volto para isso aqui. Não entendo o que está acontecendo. Aí estava a confirmação. Juliana havia deixado, provavelmente quando o dinheiro acabou ou quando percebeu que os problemas legais em casa eram mais sérios do que ele pensava. Pobre Lucas, ele havia sacrificado sua família por uma startup que não valia nada. Sinto muito, neto. Onde você está agora? Estou no apartamento, mas não sei por quanto tempo. Vó, posso ir te visitar? Preciso falar com alguém. Não tenho mais ninguém. A ironia era perfeita. Agora que ele havia perdido a mulher por quem ele me deixou, ele se lembrou que tinha uma avó. Claro, Neto. Venha quando quiser. Estou indo agora. Desliguei e me olhei no espelho. Eu tinha que estar perfeita para aquela encenação. Vesti meu vestido cinza mais conservador, prendi o cabelo em um coque simples e pratiquei minha expressão de avó preocupada, mas resignada. Quando Lucas chegasse, ele veria exatamente o que esperava. Uma viúva pobre e vulnerável que havia sido abandonada pelo próprio neto. Lucas chegou 1 hora depois. Quando abri a porta, fiquei surpresa com o quão mal ele parecia. Ele havia emagrecido, tinha olheiras profundas e suas roupas caras pareciam amassadas e negligenciadas. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar.
Vó, disse ele. E por um momento pensei que ele me abraçaria. Mas ele parou como se de repente se lembrasse de como as coisas haviam terminado entre nós. Entre, neto. Quer um café? Sim, por favor. Sentamos na cozinha, na mesma mesa onde eu havia lido os documentos de Pedro semanas antes. Lucas parecia pequeno naquela cadeira, perdido como quando criança, quando vinha me contar sobre seus problemas na escola. Vó, sinto muito pela forma como fui embora. Sei que não me comportei bem com você. Está tudo bem, neto? Não, não está. Eu te tratei mal, te disse coisas horríveis e agora? Sua voz quebrou. Agora não tenho mais ninguém. O que aconteceu com Juliana? Ela fugiu com um sócio de um hotel em outro país, um homem rico. Acontece que nunca houve um negócio na capital. Tudo era uma mentira. Ele só queria fugir das dívidas aqui e usou o dinheiro da venda da sua casa para financiar a aventura dele. Todas as dívidas. Sim, vó, muitas dívidas. Parece que ele havia feito empréstimos por anos usando o apartamento onde morávamos como garantia. Mas agora descubro que ele não era o proprietário do apartamento. Como é possível? Aí estava minha chance. Não sei, neto. Assuntos imobiliários são muito complicados. O problema é que os bancos agora estão me perseguindo por causa das dívidas dele. Eles dizem que, como éramos casados, eu também sou responsável. E além disso, essa notificação de despejo. Vó, não sei o que fazer. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho onde morar. Ele começou a chorar. Lágrimas verdadeiras, desespero genuíno. E por um momento meu coração de avó amoleceu. Eu queria abraçá-lo, confortá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas então me lembrei da frieza em sua voz quando ele me ligou do médico, da facilidade com que ele havia me descartado, da maneira como ele havia falado comigo, como se eu fosse um fardo. Você falou com uma advogada sobre a carta. Não tenho dinheiro para uma advogada, vó. Gastamos todo o dinheiro. Ele levou o pouco que restava quando foi embora com aquela mulher. E o que você vai fazer? Não sei. Pensei que talvez eu pudesse ficar com você por um tempo. Só até eu conseguir um emprego e encontrar um apartamento pequeno para morar. Aí estava a pergunta que eu estava esperando. Depois de me expulsar da minha própria casa, depois de vender minhas coisas, depois de me tratar como lixo, agora ele queria que eu o salvasse. Ele queria que a viúva pobre que ele havia criado a salvasse das consequências de suas próprias ações. Claro, neto, esta sempre será sua casa. Lucas me olhou surpreso, como se não esperasse que fosse tão fácil. Sério, vó, depois de tudo o que aconteceu? Você é meu neto, Lucas. Isso nunca vai mudar. Ele se levantou e me abraçou desta vez. Foi um abraço desesperado de alguém que está se afogando e se agarra à única coisa que encontra. Eu o abracei também, mas não com o amor incondicional de antes. Agora havia cálculo em meu abraço. Estratégia. Obrigada, Viel. Prometo que vou encontrar um emprego em breve. Não serei um fardo. Não se preocupe agora. Descanse, se recupere e depois veremos quais são as suas opções. Lucas foi naquela tarde buscar algumas coisas em seu apartamento. Fiquei na cozinha pensando em como havia sido fácil. Ele havia vindo até mim exatamente como eu havia planejado, quebrado, desesperado, sem opções. E o melhor de tudo era que ele não suspeitava de nada. Para ele, eu ainda era a avó pobre e abandonada que precisava de sua pena. Mas essa era apenas a primeira parte do meu plano. Deixá-lo morar comigo me daria a oportunidade perfeita para a próxima fase. Eu o deixaria se acomodar, se sentir seguro, acreditar que havia encontrado refúgio em minha casa e então,
Quando ele menos esperasse, eu lhe mostraria a diferença entre pobreza por escolha e pobreza por consequência. Naquela noite, liguei para Mônica. Mônica, preciso que você faça mais uma coisa por mim. Diga. Dona Célia. Quero que você investigue as dívidas do sócio de Lucas. Quero saber exatamente quanto ele deve a quem e quais são as opções legais que tenho para separá-las do meu neto. Isso levará tempo, mas é viável. Perfeito. E Mônica, quero que mantenha isso em absoluto segredo. Ninguém pode saber que estou por trás dessa investigação. Claro, Dona Célia. Posso perguntar qual é o seu plano final? Meu plano, Mônica, é muito simples. Vou salvar meu neto. Mas primeiro ele precisa entender o que realmente significa chegar ao fundo do poço. Quando desliguei, servi-me uma taça de vinho que Pedro havia guardado para ocasiões especiais. Fazia muito tempo que eu não tinha uma ocasião tão especial como esta. O jogo havia começado e, pela primeira vez em meses, eu tinha todas as boas cartas na mão. Lucas se mudou para minha casa no dia seguinte. Ele chegou com 2 malas e uma caixa, tudo o que restava de sua vida anterior. Eu o vi desempacotar em seu antigo quarto, o mesmo em que ele havia dormido na juventude, e pude ver a humilhação em cada um de seus movimentos. Ele havia passado de viver em um apartamento luxuoso para se refugiar no quarto de sua juventude. Vó, encontrei isso no apartamento, disse ele, mostrando-me um envelope. Estava entre as coisas do sócio. Tem seu nome. Era mais um envelope de Pedro. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Meu nome. Que estranho. Sim, olha. Ele me mostrou o envelope. De fato, meu nome estava escrito na caligrafia de Pedro, mas este envelope era diferente do que eu havia encontrado no meu armário. Este era menor, mais novo. Talvez o sócio o tenha encontrado entre as coisas do vovô quando ele morreu e esqueceu de me dar, disse Lucas. Possível. Posso ver? Abri o envelope na presença dele. Dentro havia uma breve carta e uma pequena chave. A carta dizia: Célia, se você está lendo isso depois que eu te dei o envelope principal, significa que nosso neto está passando por um momento difícil. Esta chave abre um cofre no Banco Central. Agência do Centro. O número é 42. Lá está algo que pode te ajudar a ajudá-lo. Mas use-o com sabedoria, com amor eterno. Pedro. Lucas leu a carta por cima do meu ombro. Cofre? Vovô tinha um cofre. Eu não fazia ideia. Eu também não. Seu avô nunca me contou sobre isso. Você acha que deveríamos ir ver o que tem lá dentro? Não sei, neto. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Mas, vó, talvez haja algo importante lá dentro. Documentos ou, não sei, talvez algo valioso que possa nos ajudar. O desespero em sua voz era palpável. Lucas se agarrava a qualquer possibilidade de encontrar uma saída para sua situação e eu a deixaria se agarrar por mais um tempo antes de lhe mostrar a verdade completa. Tudo bem, eu disse após uma pausa calculada. Podemos ir amanhã. Naquela noite, Lucas e eu jantamos juntos pela primeira vez em meses. Ele havia cozinhado para ser útil, mas a comida tinha gosto de culpa e desespero. Ele me contou mais detalhes sobre o que havia acontecido e cada história era pior que a anterior. O sócio mentiu para mim sobre tudo, vó. Não apenas sobre o negócio, mas também sobre as dívidas. Eu pensei que ele devia apenas um pouco de dinheiro, mas acontece que ele deve mais de 500 mil euros. E o pior é que ele usou meu nome para alguns empréstimos sem que eu soubesse. Como é possível? Ele falsificou minha assinatura. Quando me associei a ele, dei-lhe alguns documentos para que ele pudesse cuidar das transações bancárias da conta conjunta.
Nunca pensei que ele os usaria para isso. Você tem como provar que não sabia? Não sei. Tudo é tão complicado. Os bancos dizem que, como éramos sócios, eu sou responsável por todas as dívidas dele de qualquer maneira. E o divórcio? Não sei nem onde o sócio está agora. Ele desapareceu completamente. O telefone dele está desligado. Ele não responde a e-mails. Nada. É como se ele tivesse evaporado. Perfeito. O sócio havia fugido como o rato que sempre fora, deixando Lucas sozinho com as consequências de suas ações. De certa forma, ele havia me feito um favor. Agora, meu neto estava experimentando exatamente o que eu havia sentido quando ele me abandonou. A traição de alguém em quem ele havia confiado completamente. Sinto muito, neto. Eu não sabia que as coisas estavam tão ruins. Eu também não sabia, vó. Eu pensei que ele me amava, que construiríamos algo juntos. Mas acontece que eu era apenas um caminho fácil para conseguir dinheiro e documentos. Lucas começou a chorar novamente. Como pude ser tão burro? Como não percebi o que ele realmente era? Era tentador dizer a ele que eu havia visto sinais desde o início, que eu havia tentado avisá-lo, que o sócio nunca me pareceu digno de confiança, mas isso teria destruído minha fachada de avó compreensiva e vulnerável. O amor às vezes cega, neto, não se culpe. Mas vó, eu não apenas arruinei minha vida, eu arruinei a sua também. Eu te tratei terrivelmente. Eu tirei sua casa, suas coisas e tudo isso para dá-las a um homem que me deixou na primeira oportunidade. Está tudo bem, Lucas? Não, não está. Agora nós duas estamos em apuros por minha causa. Você perdeu tudo o que o vovô te deixou e eu perdi minha vida. Somos duas mulheres pobres tentando sobreviver. Se ele soubesse, pensei, se ele soubesse que naquele momento eu tinha mais dinheiro do que ele podia imaginar, que eu era a proprietária do prédio onde ele morava, que eu poderia resolver todos os problemas dele com um telefonema. Mas ainda não era a hora. No dia seguinte, fomos ao banco. Lucas estava nervoso, esperançoso. Eu continuei a interpretar a viúva confusa que não entendia muito de finanças. O funcionário do banco nos levou aos cofres, verificou minha identidade e abriu o cofre número 42. Dentro havia moedas. Muitas moedas, moedas raras, moedas de ouro, moedas de prata. Algumas peças eu reconheci como heranças da família de Pedro. Outras eram completamente novas para mim. Havia também uma carta que explicava a origem de cada peça e seu valor aproximado. Lucas ficou sem fôlego. Vó, isso deve valer uma fortuna. Você acha? Sim. Olha essa moeda romana e essa de prata. Vó, vovô guardou um tesouro aqui. De acordo com a carta de Pedro, as moedas valiam aproximadamente 1 milhão de euros. Era uma quantia considerável, mas nada comparado ao resto da minha fortuna. Era como encontrar moedas debaixo do sofá quando se tem 1 milhão de reais no banco. O que fazemos com isso? Vó? Não sei, neto. São memórias de família. Mas, vó, poderíamos vender algumas peças. Com esse dinheiro, você poderia ter sua casa de praia de volta e eu poderia pagar algumas das dívidas do sócio. Aí estava de novo. Mesmo encontrando algo valioso, a primeira reação de Lucas era pensar em como usá-lo para resolver os problemas que o sócio havia criado. Ele ainda não havia aprendido nada. Você tem certeza de que quer usar a herança do seu avô para pagar as dívidas de outro homem? Que outra escolha eu tenho, vó? Se eu não pagar nada, os bancos vão penhorar tudo o que eu tenho. E tecnicamente eu não tenho nada. Tudo estava em nome do sócio. Pense bem, neto. Uma vez que você vender essas moedas, não poderá tê-las de volta. Eu sei,
Mas o que mais devo fazer? Não consigo encontrar um emprego com todos esses processos pendentes. Nenhum empregador vai querer contratar alguém com tantos problemas legais. Levamos as moedas para casa. Lucas as espalhou sobre a mesa da cozinha e as examinou uma por uma, calculando quais poderia vender e quais poderia guardar. Era doloroso vê-lo reduzir as memórias de seu avô a uma folha de papel. Vó, acho que com isso podemos resolver os problemas mais urgentes. Não todos, mas pelo menos os mais graves. Então eu procuro um emprego, tento reconstruir minha vida. Talvez eu possa alugar um quarto pequeno, algo barato. Você não precisa ir, neto. Pode ficar aqui o tempo que quiser. Não, vó. Já abusei demais da sua bondade. Além disso, você também precisa de dinheiro. Você não pode me sustentar indefinidamente. Era fascinante ver como Lucas havia construído uma imagem completamente falsa da minha situação financeira. Para ele, eu era uma avó pobre que mal conseguia se sustentar, embora, na realidade, eu tivesse meios suficientes para comprar todo o prédio onde havíamos encontrado as moedas. Naquela tarde, Mônica me ligou. Dona Célia, tenho um relatório completo das dívidas do sócio de Lucas. A situação é pior do que eu pensava. Quanto pior. Responsável por tudo. Ele está em uma situação muito séria. E Mônica, sobre as joias? Elas são suficientes para resolver todos esses problemas. De maneira alguma, Dona Célia. Vender as joias resolveria apenas uma pequena parte das dívidas. Lucas estaria na mesma situação em poucas semanas. Ele acabaria falido e possivelmente na rua. Obrigada, Mônica. Por favor, continue com a investigação, mas sem que ninguém saiba. Naquela noite, fui até o quarto de Lucas. Ele estava dormindo profundamente, as rugas de preocupação ainda visíveis em seu rosto. Olhei para a caixa de moedas que ele havia deixado em sua escrivaninha. Era um tesouro. Um tesouro que ele, em sua ignorância, estava prestes a jogar fora. Era fascinante como as coisas haviam se virado. Aquele que havia se aproveitado de mim para um ganho fácil agora era vítima de uma fraude ainda maior. E o que era mais irônico, a única pessoa que poderia salvá-lo era a viúva pobre que ele havia abandonado. Na manhã seguinte, preparei o café da manhã. Lucas estava na cozinha, comendo cereal e mexendo no telefone. Ele parecia ter recuperado um pouco de sua arrogância habitual. Vó, acabei de ligar para um ourives. Ele disse que me dá 300 mil euros por algumas das moedas mais raras. Eu posso pagar algumas das dívidas e começar a reconstruir minha vida. Você tem certeza, neto? Essas moedas são herança da família. Seu avô as amava. Vó, o que eu vou fazer? Os bancos estão ligando para mim todos os dias. Eu não posso mais lidar com isso. Não vejo outra maneira de sair dessa situação. Além disso, não é como se tivéssemos outras opções. É o que o vovô deixou, não é? Sim, neto. É o que seu avô deixou. Mas pense um pouco. Você acha que ele gostaria que você usasse as coisas dele para pagar as dívidas de um homem que te enganou? Lucas ficou em silêncio por um momento. Não sei, vó. O que mais posso fazer? Você pode tentar encontrar um emprego. Você pode tentar lidar com seus problemas legais. Você pode tentar enfrentar as consequências de suas ações. Você não pode simplesmente vender a herança de seu avô para resolver um problema que você criou. Acha que essa atitude é de um homem que merece uma segunda chance. Um homem que honraria o nome que eu dei a ele. Ele não disse nada. A humilhação era visível em seu rosto. Lucas, quando você me abandonou, você me deixou sem nada. Mas o que você não sabia é que eu tinha tudo.
O que você me deu de presente de aniversário no ano passado? Nada. O que você me disse no Natal? Nada. Você só apareceu porque precisava de algo. Você me usou. Você acha que eu esqueci? Vó, eu. Não diga nada. Eu sei o que você fez. Eu sei o quão cruel você foi. Mas mesmo assim, eu sou sua avó e ainda te amo. Eu não vou deixar você se perder. Eu vou te ajudar, mas não da maneira que você quer. Você vai ter que trabalhar para isso. Você vai ter que aprender a ser um homem honesto, um homem que honra a sua palavra, um homem que honra o nome que eu dei a ele. Você vai ter que ir à luta. Lucas me olhou com lágrimas nos olhos. Ele parecia um menino novamente, um menino que precisava da orientação de sua avó. O que devo fazer, vó? Primeiro, você vai ligar para o Ourives e cancelar a venda das moedas. Segundo, você vai ligar para todos os seus credores e dizer a eles que você não tem dinheiro, mas que vai trabalhar e pagar cada centavo, com juros. Terceiro, você vai encontrar um emprego, não importa qual. Você vai trabalhar para cada centavo que você precisar. Mas, vó, os bancos. Não se preocupe com os bancos. Eu vou lidar com eles, mas você não vai saber como. Eles vão te dar um prazo, e você vai cumprir. E se você não cumprir, você vai ter que lidar com as consequências. Você entende? Sim, vó, eu entendo. Naquela tarde, liguei para Mônica. Mônica, preciso que você faça um acordo com os bancos. Diga a eles que as dívidas de Lucas serão pagas, mas que levará tempo. Diga a eles que uma pessoa de bem, que quer o bem de Lucas, está por trás dele, o monitorando, e garantindo que ele não se perca no processo. Dona Célia, isso é muito arriscado. Eu sei. Mas eu confio em Lucas. Eu sei que ele vai fazer o que é certo. Lucas conseguiu um emprego como garçom em um pequeno restaurante. Ele trabalhava longas horas. Quando voltava para casa, estava exausto. Ele nunca reclamou. Ele se tornou uma pessoa diferente, uma pessoa honesta, humilde, trabalhadora. Todas as manhãs, ele me ligava para me dar atualizações sobre o progresso de seu trabalho. Ele me contava sobre os clientes, sobre os colegas de trabalho, sobre a rotina. Eu podia ouvir o orgulho em sua voz. Ele estava se tornando o homem que eu sempre soube que ele seria. Uma noite, ele chegou em casa com um presente. Era uma pequena rosa. Vó, eu plantei isso para você. É a minha maneira de dizer obrigada por me dar uma segunda chance. Por me mostrar o que realmente importa na vida. Eu o abracei. E desta vez o abraço era de amor incondicional. Amor que eu havia sentido por ele por toda a sua vida, mesmo quando ele me decepcionou. Você não me deve nada, neto. Você é o meu maior tesouro. Não se esqueça disso. Ele sorriu. E desta vez o sorriso era de amor, não de interesse. No dia seguinte, liguei para Mônica. Mônica, eu quero que você transfira o prédio onde Lucas morava para o nome dele. E eu quero que você transfira a casa de praia também. Ele a merece agora. E por fim, eu quero que você pague as dívidas dele. Eu não quero que ele saiba que eu fiz isso. Eu quero que ele acredite que foi seu próprio trabalho duro que o salvou. Dona Célia, isso é muito generoso de sua parte. Não é generosidade. É amor. E é a minha maneira de mostrar a ele que as ações de hoje determinam o futuro. E que o amor é a coisa mais importante do mundo. Mônica fez o que eu pedi. Lucas nunca soube o que eu fiz por ele. Ele continuou a trabalhar no restaurante por mais alguns meses, até que um dia ele me ligou. Vó, eu tenho boas notícias. Eu consegui um emprego em uma empresa de tecnologia. Meu chefe me disse que eu tenho um futuro brilhante. Eu vou trabalhar para valer, vó.
Eu vou te dar o mundo. Eu sei, neto. Eu sei. E eu sabia. Eu sabia que ele se tornaria um homem de sucesso. E eu sabia que ele se tornaria um homem honesto. E eu sabia que eu não poderia ter feito isso sem a ajuda de Pedro, meu marido previdente, que me ensinou que o maior tesouro não é o dinheiro, mas o amor incondicional, e que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se tem, mas pelo que se dá. E eu sabia que, por mais que ele tivesse me decepcionado, o meu amor por ele jamais morreria. Afinal, ele era a minha família, meu único neto. Ele deve mais de 1 milhão de euros para vários bancos e também tem dívidas com credores privados. O que é ainda mais preocupante é que ele usou documentos falsificados com a assinatura de seu neto para alguns desses empréstimos. Isso significa que Lucas é responsável por tudo. Ele está em uma situação muito séria. E Mônica, sobre as joias? Elas são suficientes para resolver todos esses problemas. De maneira alguma, Dona Célia. Vender as joias resolveria apenas uma pequena parte das dívidas. Lucas estaria na mesma situação em poucas semanas. Ele acabaria falido e possivelmente na rua. Obrigada, Mônica. Por favor, continue com a investigação, mas sem que ninguém saiba. Naquela noite, fui até o quarto de Lucas. Ele estava dormindo profundamente, as rugas de preocupação ainda visíveis em seu rosto. Olhei para a caixa de moedas que ele havia deixado em sua escrivaninha. Era um tesouro. Um tesouro que ele, em sua ignorância, estava prestes a jogar fora. Era fascinante como as coisas haviam se virado. Aquele que havia se aproveitado de mim para um ganho fácil agora era vítima de uma fraude ainda maior. E o que era mais irônico, a única pessoa que poderia salvá-lo era a viúva pobre que ele havia abandonado. Na manhã seguinte, preparei o café da manhã. Lucas estava na cozinha, comendo cereal e mexendo no telefone. Ele parecia ter recuperado um pouco de sua arrogância habitual. Vó, acabei de ligar para um ourives. Ele disse que me dá 300 mil euros por algumas das moedas mais raras. Eu posso pagar algumas das dívidas e começar a reconstruir minha vida. Você tem certeza, neto? Essas moedas são herança da família. Seu avô as amava. Vó, o que eu vou fazer? Os bancos estão ligando para mim todos os dias. Eu não posso mais lidar com isso. Não vejo outra maneira de sair dessa situação. Além disso, não é como se tivéssemos outras opções. É o que o vovô deixou, não é? Sim, neto. É o que seu avô deixou. Mas pense um pouco. Você acha que ele gostaria que você usasse as coisas dele para pagar as dívidas de um homem que te enganou? Lucas ficou em silêncio por um momento. Não sei, vó. O que mais posso fazer? Você pode tentar encontrar um emprego. Você pode tentar lidar com seus problemas legais. Você pode tentar enfrentar as consequências de suas ações. Você não pode simplesmente vender a herança de seu avô para resolver um problema que você criou. Acha que essa atitude é de um homem que merece uma segunda chance. Um homem que honraria o nome que eu dei a ele. Ele não disse nada. A humilhação era visível em seu rosto. Lucas, quando você me abandonou, você me deixou sem nada. Mas o que você não sabia é que eu tinha tudo. O que você me deu de presente de aniversário no ano passado? Nada. O que você me disse no Natal? Nada. Você só apareceu porque precisava de algo. Você me usou. Você acha que eu esqueci? Vou. Não diga nada. Eu sei o que você fez. Eu sei o quão cruel você foi. Mas mesmo assim, eu sou sua avó e ainda te amo. Eu não vou deixar você se perder. Eu vou te ajudar, mas não da maneira que você quer. Você vai ter que trabalhar para isso. Você vai ter que aprender a ser um homem honesto,
Um homem que honra a sua palavra. Um homem que honra o nome que eu dei a ele. Você vai ter que ir à luta. Lucas me olhou com lágrimas nos olhos. Ele parecia um menino novamente. Um menino que precisava da orientação de sua avó. O que devo fazer, vó? Primeiro, você vai ligar para o ourives e cancelar a venda das moedas. Segundo, você vai ligar para todos os seus credores e dizer a eles que você não tem dinheiro, mas que vai trabalhar e pagar cada centavo, com juros. Terceiro, você vai encontrar um emprego, não importa qual. Você vai trabalhar para cada centavo que você precisar. Mas, vó, os bancos. Não se preocupe com os bancos. Eu vou lidar com eles, mas você não vai saber como. Eles vão te dar um prazo, e você vai cumprir. E se você não cumprir, você vai ter que lidar com as consequências. Você entende? Sim, vó, eu entendo. Naquela tarde, liguei para Mônica. Mônica, preciso que você faça um acordo com os bancos. Diga a eles que as dívidas de Lucas serão pagas, mas que levará tempo. Diga a eles que uma pessoa de bem, que quer o bem de Lucas, está por trás dele, o monitorando, e garantindo que ele não se perca no processo. Dona Célia, isso é muito arriscado. Eu sei. Mas eu confio em Lucas. Eu sei que ele vai fazer o que é certo. Lucas conseguiu um emprego como garçom em um pequeno restaurante. Ele trabalhava longas horas. Quando voltava para casa, estava exausto. Ele nunca reclamou. Ele se tornou uma pessoa diferente, uma pessoa honesta, humilde, trabalhadora. Todas as manhãs, ele me ligava para me dar atualizações sobre o progresso de seu trabalho. Ele me contava sobre os clientes, sobre os colegas de trabalho, sobre a rotina. Eu podia ouvir o orgulho em sua voz. Ele estava se tornando o homem que eu sempre soube que ele seria. Uma noite, ele chegou em casa com um presente. Era uma pequena rosa. Vó, eu plantei isso para você. É a minha maneira de dizer obrigada por me dar uma segunda chance. Por me mostrar o que realmente importa na vida. Eu o abracei, e desta vez o abraço era de amor incondicional. Amor que eu havia sentido por ele por toda a sua vida, mesmo quando ele me decepcionou. Você não me deve nada, neto. Você é o meu maior tesouro. Não se esqueça disso. Ele sorriu. E desta vez o sorriso era de amor, não de interesse. No dia seguinte, liguei para Mônica. Mônica, eu quero que você transfira o prédio onde Lucas morava para o nome dele. E eu quero que você transfira a casa de praia também. Ele a merece agora. E por fim, eu quero que você pague as dívidas dele. Eu não quero que ele saiba que eu fiz isso. Eu quero que ele acredite que foi seu próprio trabalho duro que o salvou. Dona Célia, isso é muito generoso de sua parte. Não é generosidade. É amor. E é a minha maneira de mostrar a ele que as ações de hoje determinam o futuro. E que o amor é a coisa mais importante do mundo. Mônica fez o que eu pedi. Lucas nunca soube o que eu fiz por ele. Ele continuou a trabalhar no restaurante por mais alguns meses, até que um dia ele me ligou. Vó, eu tenho boas notícias. Eu consegui um emprego em uma empresa de tecnologia. Meu chefe me disse que eu tenho um futuro brilhante. Eu vou trabalhar para valer, vó. Eu vou te dar o mundo. Eu sei, neto. Eu sei. E eu sabia. Eu sabia que ele se tornaria um homem de sucesso. E eu sabia que ele se tornaria um homem honesto. E eu sabia que eu não poderia ter feito isso sem a ajuda de Pedro, meu marido previdente, que me ensinou que o maior tesouro não é o dinheiro, mas o amor incondicional, e que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se tem, mas pelo que se dá. E eu sabia que, por mais que ele tivesse me decepcionado, o meu amor por ele jamais morreria. Afinal, ele era a minha família,
Meu único neto. Entendo. E se ele simplesmente pagar as dívidas? Se ele tiver o dinheiro, seria a solução mais rápida. Mas duvido que ele tenha acesso a essa quantia. Mônica, quero que você prepare todos os documentos necessários para livrar meu neto dessas dívidas, mas não diga nada a ele ainda. A senhora vai pagar, Dona Célia. Farei tudo o que for necessário para proteger meu neto, mas isso deve ser tratado de uma maneira muito específica. Quando desliguei, encontrei Lucas na sala, olhando as moedas com uma expressão triste. Ele parecia perdido, como uma criança que havia quebrado seu brinquedo favorito e não sabia como consertá-lo. No que você está pensando, neto? No vovô. Em como ele ficaria desapontado comigo se pudesse ver o que fiz da minha vida. Seu avô te amava muito, Lucas. Ele entenderia. Não, vó. Ele me ensinou a ser responsável, a valorizar a família, a não ser egoísta. E eu fiz exatamente o contrário. Eu abandonei minha avó por um homem que se revelou um mentiroso. Eu vendi as memórias da minha família por dinheiro. Eu arruinei tudo o que ele construiu. Pela primeira vez desde seu retorno, ouvi um verdadeiro arrependimento em sua voz. Não era apenas lamentar as consequências de suas ações, mas um reconhecimento genuíno de que ele havia agido moralmente errado. As pessoas cometem erros, neto. O importante é aprender com eles. Mas como eu aprendo com isso, vó? Como eu conserto o dano que causei? Aí estava a pergunta que eu estava esperando. Lucas estava finalmente pronto para enfrentar a verdade sobre suas ações e suas consequências. Mas ainda não era o momento certo para revelar minha última carta. Primeiro eu tinha que deixá-lo chegar ao fundo do poço. Os dias seguintes foram cruciais para o meu plano. Lucas decidiu vender a maioria das moedas, mantendo apenas as mais raras que pertenciam ao seu bisavô e um pequeno estojo de moedas que pertencia à sua avó. Eu o vi se preparar para ir aos joalheiros, pesquisar preços, negociar com os compradores. Era doloroso vê-lo reduzir décadas de história familiar a transações comerciais, mas era necessário para que ele entendesse o verdadeiro peso de suas decisões. Vó, consegui 400.000 euros por algumas das moedas, disse ele uma tarde, contando as notas na mesa da cozinha. É menos do que eu esperava, mas é o suficiente para pagar as dívidas mais urgentes. Você tem certeza de que quer fazer isso? Não tenho escolha. Se eu não pagar algo em breve, eles vão penhorar tudo. Até esta casa pode estar em perigo se provarem que tenho alguma ligação legal com os imóveis. Quão irônica era a situação. Lucas estava preocupado em perder uma casa que era minha, pagando dívidas de um homem que o havia abandonado, com dinheiro de moedas que pertenciam ao mesmo homem que havia criado a fortuna que poderia salvá-lo. E como você vai decidir quais dívidas pagar primeiro? Falei com uma consultora financeira gratuita no banco. Ela disse para priorizar as dívidas que têm garantia real, porque são as que me envolvem imóveis ou podem causar penhoras imediatas. Lucas havia amadurecido muito nessas poucas semanas. O homem que havia vendido minhas coisas sem me consultar, agora examinava cuidadosamente cada decisão financeira. O sofrimento o havia tornado mais responsável, mas também mais frágil. Naquela noite, enquanto ele organizava os documentos de dívida na mesa, recebi uma ligação de Mônica. Dona Célia, tenho notícias importantes. Localizarmos o sócio de Lucas. Onde ele está? Em outro país, como seu neto suspeitava. Mas aqui está o interessante. Ele está tentando obter uma autorização de residência através de um casamento de fachada com essa jovem que seu neto mencionou. Um casamento de fachada. Sim, aparentemente a moça precisa de documentos e ele precisa de uma maneira de ficar sem ser deportado.
Mas o mais importante é que encontramos provas de que ele falsificou intencionalmente os documentos de seu neto com a intenção de fugir do país. Isso significa que Lucas pode ser liberado das dívidas. Com essas provas, sim, podemos provar fraude e coação. Eu tinha a maneira de livrar Lucas legalmente de todas as suas dívidas, sem que ele suspeitasse que eu tinha o dinheiro para fazê-lo. Mônica, quero que você inicie o processo legal imediatamente. Não diga a ele. Não quero que o processo esteja completamente concluído antes de dizer qualquer coisa a ele. Não quero dar-lhe falsas esperanças. Entendeu? Isso levará cerca de 3 semanas, talvez um mês. Perfeito. Quando desliguei, Lucas me olhou com curiosidade. Quem era, vó? Uma senhora que perguntou pela dona Joana, a vizinha da esquina. Ela discou errado. Mentir havia se tornado fácil. A cada dia que passava, eu me sentia mais confortável com essa vida dupla que eu levava. Por um lado, eu era a avó pobre e abandonada que Lucas pensava que eu era. Por outro lado, eu era uma mulher rica que orquestrava silenciosamente a salvação e a educação de seu neto. Nas 2 semanas seguintes, vi Lucas lutar com decisões que ele nunca tinha tido que tomar antes. Como esticar o dinheiro para a comida. Como negociar com credores. Como procurar emprego quando o crédito está arruinado. Era uma educação cruel, mas necessária. Vó, hoje tive 3 entrevistas de emprego, ele me contou uma tarde, chegando em casa exausto, com os pés inchados e o rosto cansado. Em 2, disseram que não podiam me contratar por causa dos processos pendentes. Na 3ª, me ofereceram um emprego de meio período como faxineiro de escritório para as noites. Você vai aceitar? Não tenho escolha. Paga muito pouco, mas é melhor do que nada. E posso trabalhar à noite para continuar procurando algo melhor durante o dia. Meu neto, que havia levado uma vida confortável por mais de 20 anos, se preparando para limpar escritórios à noite, partiu meu coração, mas também me encheu de orgulho. Finalmente, ele estava enfrentando a realidade, sem esperar que outra pessoa resolvesse seus problemas. Você tem certeza de que pode lidar com tanto trabalho físico? Vou ter que aprender. Não posso mais ser um fardo para você, vó. Já é o suficiente você me deixar morar aqui de graça. Esta é sua casa, Lucas. Não, vó. Esta é a sua casa. E eu estou aqui por sua generosidade, mas não vou abusar disso para sempre. Uma noite, enquanto Lucas estava em seu primeiro turno de limpeza, Joana veio me visitar. Ela sentou-se comigo na cozinha, tomou chá e olhou as fotos de família que adornavam as paredes. Célia, preciso te perguntar uma coisa. Você sabia que Lucas voltaria nessas circunstâncias? O que você quer dizer? Quando ele foi embora, ele parecia tão confiante, tão arrogante. Ele falava da grande vida que teria, de como o sócio era bem-sucedido. E agora ele volta completamente destruído, trabalhando como faxineiro, morando com você de novo. A vida dá muitas voltas, Joana. Sim, mas há mais. Eu observei Lucas esses dias e ele parece diferente, não apenas triste, mas humilde, como se tivesse aprendido algo importante. Joana sempre foi muito observadora. O que você acha que ele aprendeu? Acho que ele aprendeu o valor das coisas que dava como certas, como ter uma avó que o ama incondicionalmente. Talvez. Célia, posso te dizer uma coisa. Quando Lucas foi embora e te tratou tão mal, muitos de nós pensamos que você nunca o perdoaria. Mas aqui está você de novo, cuidando dele, dando-lhe um lar quando ele não tem para onde ir. Ele é meu neto, Joana. Sim, mas nem todas as avós fariam o que você está fazendo.
especialmente depois de terem de serem tratadas como você foi. Se Joana soubesse a verdade completa, que eu tinha o poder de resolver todos os problemas de Lucas, mas escolhi deixá-lo sofrer por mais um tempo para que ele aprendesse a lição completa. Você acha que estou fazendo a coisa certa. Acho que você está fazendo o que uma boa avó faria. Mas também acho que Lucas precisa entender completamente o que ele perdeu quando te deixou. O que você quer dizer? Acho que ele precisa te valorizar, não apenas como a avó que o salva quando está em apuros, mas como a mulher forte que construiu uma vida estável por 68 anos. Ele precisa te respeitar, não apenas precisar de você. Joana havia acertado em cheio. Esse era exatamente o ponto de todo o meu plano. Eu não queria que Lucas voltasse para mim por desespero. Eu queria que ele voltasse por respeito genuíno e amor maduro. E como você acha que isso pode acontecer? Acho que já está acontecendo. Eu vi esses dias, Célia. A maneira como ele fala com você agora é completamente diferente. Ele não é mais o neto que te dá ordens ou te trata como um fardo. Agora, ele é um homem adulto que é genuinamente grato por ter uma avó como você. Naquela noite, quando Lucas voltou do trabalho, eu o vi chegar cansado, mas com uma nova dignidade. Ele havia ganhado aqueles poucos reais com seu próprio esforço e isso significava algo para ele. Como foi seu primeiro dia? Difícil, mas não tão ruim quanto eu pensava. Os outros homens que trabalham lá me ajudaram muito. Um deles, Sr. José, me mostrou os truques de como limpar de forma mais eficiente. Sr. José? Sim. Ele tem 60 anos e limpa escritórios há 20 anos. Ele me contou que começou depois que a mulher o deixou com 3 filhos pequenos. Ele diz que não é o emprego dos sonhos dele, mas lhe deu independência e dignidade. Parece um homem sábio. É, sim. Ele me disse algo que me fez pensar muito. O que ele te disse? Ele disse que há 2 tipos de pessoas que acabam fazendo esse trabalho. Aquelas que estão lá porque não tiveram oportunidades, e aquelas que estão lá porque arruinaram as oportunidades que tiveram. Ele me perguntou a qual grupo eu pertencia. E o que você respondeu? Eu disse a ele na verdade que eu tive todas as oportunidades do mundo, uma família que me amava, um lar estável, uma herança e que eu arruinei tudo seguindo um homem que não valia nada. O que ele disse? Ele riu e disse: Bem, meu filho, então pelo menos você sabe exatamente por que está aqui. Isso te coloca um passo à frente da maioria das pessoas. Lucas serviu-se um copo de água e sentou-se comigo à mesa. Vó, quero que você saiba de uma coisa. Esses dias foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais importantes. Por quê? Porque finalmente entendo o que realmente importa. Não é dinheiro, não é viver no apartamento mais luxuoso, não é impressionar as pessoas, é ter pessoas que realmente te amam, que estão lá quando tudo desmorona. Lucas, não, deixe-me terminar. Você tem todo o direito de me odiar pelo que fiz com você. Eu te deixei quando você mais precisava de mim. Eu tirei tudo o que o vovô te deixou. Eu te tratei como se você fosse lixo e agora estou aqui de novo, esperando que você me perdoe e cuide de mim. Eu já te perdoei, neto, mas ainda não me perdoei e não o farei até que eu prove que realmente mudei, que aprendi com meus erros. Mônica me ligou na manhã seguinte. Dona Célia, tenho excelentes notícias. O processo legal está quase concluído. Podemos livrar seu neto de todas as dívidas do sócio. Era o momento. Depois de semanas observando Lucas lutar, trabalhar e refletir sobre seus erros, finalmente havia chegado o momento de mostrar a ele que ele nunca estivera sozinho, que ele sempre teve alguém que silenciosamente cuidava dele. Mônica, quero que você organize uma reunião.
É hora de meu neto saber a verdade completa. Mônica organizou a reunião para a manhã de sexta-feira em seu escritório. Eu disse a Lucas que havia marcado uma consulta com uma advogada que poderia ajudá-lo com seus problemas legais, mas não expliquei os detalhes. Ele concordou em vir, embora estivesse nervoso com o custo da consulta. Vó, não tenho dinheiro para pagar uma advogada. Mal dá para as despesas básicas. Não se preocupe agora, neto. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Chegamos ao escritório de Mônica pontualmente. Lucas havia vestido suas melhores roupas, que agora estavam um pouco largas em seu corpo mais magro. Ele estava nervoso, brincando com as mãos, esperando apenas mais uma má notícia em sua lista interminável de problemas. Mônica nos recebeu com seu habitual sorriso profissional. Dona Célia, Senhor Lucas, obrigado por virem. Obrigada por nos receber, respondeu Lucas, embora eu deva avisá-la que minha situação financeira é muito complicada e provavelmente não poderei pagar honorários altos. É exatamente sobre isso que vamos conversar, disse Mônica, trocando um olhar comigo. Mas primeiro a senhora precisa revisar esses documentos. Mônica entregou a Lucas uma pasta grossa. Ele a abriu e começou a ler. Sua expressão mudou gradualmente de confusão para surpresa. Não entendo. Esses documentos dizem que o sócio falsificou minha assinatura, que há provas de fraude, que não sou responsável pelas dívidas. É isso mesmo. Investigamos o caso dele nas últimas semanas. Encontramos provas suficientes para mostrar que ele foi vítima de fraude de identidade. Mas como é possível? Quem pagou por essa investigação? Eu não tenho dinheiro para isso. Mônica olhou para mim. Era o meu momento. Lucas, há algo que preciso te contar. O quê, vó? Respirei fundo. Depois de semanas de atuação, eu finalmente revelaria a verdade. Seu avô me deixou mais do que você sabia, muito mais. O que você quer dizer, Mônica? Mostre a ele os outros documentos. Mônica puxou uma segunda pasta e a entregou a Lucas. Desta vez eram as escrituras de propriedade, os extratos bancários, os certificados de investimento, toda a fortuna que Pedro havia construído em segredo. Lucas leu em silêncio por vários minutos. Seu rosto passou por uma gama completa de emoções: confusão, incredulidade, choque e, finalmente, compreensão. Vó, aqui diz que você é proprietária do prédio onde eu morava. Sim. E que você tem outros imóveis, contas bancárias, investimentos? Sim. Isso significa que quando eu vendi a casa de praia era minha casa e a venda foi fraudulenta. Eu já a recuperei. Lucas olhou para os papéis tentando processar a informação. Há quanto tempo você sabia disso? Desde o dia em que você me ligou. Você sabia de tudo isso quando voltei e pedi ajuda? Sim. Você sabia que poderia resolver todos os meus problemas quando me via chorar todas as noites? Sim. Houve um longo e tenso silêncio. Lucas fechou as pastas e me olhou diretamente nos olhos. Por quê, Bo? Porque você me deixou sofrer se poderia ter me ajudado. Essa era a pergunta que eu esperava há semanas. Porque você precisava aprender algo que não poderia aprender de outra forma. O quê? Você precisava aprender o valor das coisas que havia perdido, o valor da família, do respeito, da responsabilidade. Quando você me deixou, você não me tirou apenas dinheiro, foi dignidade, foi amor, foi confiança. Lucas começou a chorar, mas não eram lágrimas de autopiedade como as que ele havia derramado nessas semanas. Eram lágrimas de profunda compreensão. Eu te deixei quando você mais precisava de mim. Sim. Eu te tratei como se você fosse lixo. Sim. E você me salvou mesmo assim. Sim.
Mas não da maneira que você esperava. Eu não te salvei, dando-lhe dinheiro para que você continuasse a cometer os mesmos erros. Eu te salvei, deixando você chegar ao fundo do poço para que você pudesse aprender a se salvar. Monica interveio discretamente. Senhor Lucas, sua avó pagou todas as despesas legais para livrá-lo das dívidas do sócio. Ela também recuperou todos os imóveis que foram vendidos fraudulentamente. O senhor está completamente livre de problemas legais. E o emprego de faxineiro que você conseguiu, você pode largá-lo se quiser, eu disse, mas espero que não o faça. Por quê? Porque esse emprego te ensina algo que você nunca aprendeu quando tudo era fácil. Ele te ensina o valor do próprio esforço, a dignidade do trabalho honesto, a importância de valorizar cada centavo ganho. Lucas enxugou as lágrimas e me olhou com uma expressão que eu não via há anos. Não era o olhar de um neto que precisa da avó, mas o olhar de um homem adulto que respeita outra mulher. Você me perdoa, vó? Eu já te perdoei há muito tempo, neto. A questão é se você pode se perdoar. Não sei se consigo. Fiz coisas imperdoáveis. As pessoas cometem erros, Lucas. O importante é o que fazemos depois de reconhecer esses erros. Mônica nos deixou sozinhas em seu escritório por alguns minutos. Lucas e eu sentamos em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Vó, quero que você saiba de uma coisa. Mesmo que você não tivesse todo esse dinheiro, mesmo que você fosse realmente a viúva pobre que eu pensava que você era, eu teria aprendido a mesma lição. Que legal! Que não há nada mais valioso do que ter alguém que te ama incondicionalmente. Nessas semanas, a única coisa que me manteve vivo foi a certeza de que eu tinha um lar com você, que não importa o quanto eu tivesse arruinado minha vida, você ainda era minha avó. Isso nunca vai mudar, Lucas. Eu sei, mas também sei que nunca mais poderei dar esse amor como certo. Preciso merecê-lo todos os dias, com respeito, com gratidão, com ações, não apenas com palavras. Saímos do escritório de Mônica com um relacionamento completamente novo. Não éramos mais avó e neto ligados por sangue e hábito. Éramos duas pessoas adultas que haviam se escolhido mutuamente depois de passar pelo teste mais difícil possível. As semanas seguintes foram semanas de reconstrução, mas não do tipo que Lucas esperava. Embora ele agora soubesse que eu tinha meios suficientes para resolver todos os seus problemas, ele decidiu manter seu emprego noturno de limpeza. Vó, preciso terminar o que comecei, disse ele uma tarde enquanto se arrumava para o trabalho. Não posso simplesmente voltar a uma vida confortável, como se nada tivesse acontecido. Você tem certeza? Você não precisa se punir para sempre. Não é uma punição. É uma maneira de me lembrar de quem eu era e de quem eu quero ser agora. Eu o vi vestir seu uniforme de trabalho, algo impensável há alguns meses, quando ele vivia no apartamento luxuoso com o sócio. Mas havia algo diferente em sua postura, na maneira como ele se movia. Ele não era mais o homem quebrado que havia chegado à minha porta chorando. Ele era alguém que havia encontrado dignidade no trabalho honesto. Joana veio me visitar naquela tarde, como fazia a cada poucos dias, desde o retorno de Lucas. Célia, preciso confessar uma coisa, disse ela enquanto se servia uma segunda xícara de chá. No começo, eu pensei que você tinha sido muito cruel com Lucas. E o que você pensa agora? Agora eu penso que você foi a avó mais sábia que já conheci. Olhe para seu neto, olhe para ele. Agora eu penso que você foi a avó mais sábia que já conheci. Olhe para seu neto, olhe para ele. Era realmente verdade. O Lucas que estudava para suas provas na sala de estar era completamente diferente daquele que havia ido meses antes. Esse Lucas tinha uma serenidade interior,
Uma autoconfiança baseada em suas próprias conquistas, não em posses materiais. Você sabia que eu vi Lucas no mercado ontem comprando vegetais para uma família que ele ajuda através do trabalho dele? Ele não havia me contado. E quando perguntei por que ele estava usando seu próprio dinheiro em vez do orçamento do governo, ele disse que algumas coisas não podem ser medidas em orçamentos oficiais. Naquela noite, Lucas e eu jantamos na varanda, algo que havíamos transformado em tradição. Era o nosso momento de conversar sobre o dia, planejar o futuro e simplesmente desfrutar da companhia um do outro. Vó, recebi uma carta muito estranha hoje, disse ele enquanto cortava sua salada. De quem? Do sócio. Meus músculos se tensionaram. O sócio. Ele te escreveu de onde? Da prisão em outro país. Aparentemente, ele foi condenado a 2 anos por fraude. A carta diz que ele se arrepende de tudo o que fez, que ele quer pedir perdão. E como você se sente sobre isso? Honestamente, não sinto nada, nem raiva, nem tristeza, nem desejo de vingança. É como se essa parte da minha vida tivesse acontecido há décadas, não meses. Você vai responder a ele: não. Não porque eu o odeie, mas porque não há nada a dizer. O Lucas que se associou com ele não existe mais. Esse Lucas não tem nada para conversar com ele. Fiquei impressionada com a maturidade em sua voz. O homem que estava sentado à minha frente havia desenvolvido uma força interior que vinha de ter chegado ao fundo do poço e se reerguido. Você sabe o que toda essa experiência me ensinou, vó? O quê? Que o verdadeiro amor não é aquele que te diz o que você quer ouvir. O verdadeiro amor é aquele que te ensina o que você precisa aprender, mesmo que doa. É uma lição difícil, sim, mas necessária. O sócio me disse o que eu queria ouvir. Ele me fez sentir especial. Ele me convenceu de que eu merecia uma vida de luxo, sem esforço. Você me ensinou que a verdadeira riqueza vem do trabalho, do respeito e dos relacionamentos genuínos. Naquela noite, depois que Lucas foi para seu quarto estudar, sentei-me sozinha na varanda, olhando as estrelas e pensando em Pedro. Eu havia prometido a ele que cuidaria de nosso neto e, finalmente, senti que havia cumprido essa promessa da maneira certa. Eu não cuidei dele dando-lhe dinheiro quando ele precisava. Eu cuidei dele, ensinando-o a se cuidar. Eu não o salvei resolvendo seus problemas. Eu o salvei, permitindo que ele os resolvesse sozinho. No dia seguinte era domingo e havíamos planejado visitar a casa de praia juntas pela primeira vez desde sua recuperação. Lucas não havia querido ir antes, dizendo que precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Você está pronta? Perguntei a ele enquanto entrávamos no carro. Acho que sim. A viagem foi silenciosa, mas agradável. Quando chegamos, Lucas ficou um momento no carro, olhando a casa onde havíamos passado tantas férias em família. Parece exatamente igual, disse ele finalmente. Algumas coisas não mudam, mas outras sim. Eu não sou mais a mesma pessoa que vendeu esta casa. Entramos juntos. A casa estava limpa e arrumada, exatamente como Pedro e eu a mantivemos por anos. Lucas passou por cada quarto, tocou os móveis, olhou as fotos de família que pendiam nas paredes. Vou quero pedir desculpas. Você já pediu desculpas, neto? Não, quero pedir desculpas especificamente por esta casa, não apenas pela venda, mas por reduzir todas as nossas memórias de família a uma transação comercial. Já está perdoado. Esta casa representa 68 anos de férias em família, aniversários, natais. Vovô construiu este terraço com as próprias mãos. Você plantou este jardim. Eu aprendi a nadar nesta praia e eu transformei tudo em dinheiro para financiar a aventura de um homem que não valia nada.
Ele sentou-se no sofá onde Pedro costumava ler nas manhãs de domingo. Sabe o que mais me dói? O quê? Que eu não senti nada quando a vendi. Era apenas mais um imóvel. Agora que estou aqui de novo, posso sentir o vovô em cada canto. Posso ouvir o riso dele, sentir o cheiro do café da manhã dele, ver os óculos de leitura dele na mesa. Ele está aqui, Lucas. Ele sempre esteve aqui. Eu sei. E também sei que ele está orgulhoso de como você lidou com tudo isso. Passamos o dia inteiro na casa cozinhando juntos, limpando, arrumando pequenos detalhes. Era como um ritual de reconexão, não apenas com o lugar, mas com os valores que aquele lugar representava. Quando o sol começou a se pôr, sentamos no terraço que Pedro havia construído, olhando para o mar. Vó, tenho uma proposta. Qual? Quero que transformemos esta casa em um abrigo temporário para homens que vêm de situações de violência. Um lugar onde eles possam ficar enquanto reconstroem suas vidas. Era a proposta perfeita. Pedro teria adorado a ideia de sua casa de praia ajudar outras famílias. É uma ideia linda, neto. Podemos usar parte dos fundos da fundação para mantê-la e eu posso supervisionar o programa através do meu trabalho. Você tem certeza de que quer transformar nosso refúgio familiar em algo assim, vó? Os melhores refúgios são aqueles que são compartilhados. Vovô sempre disse que uma casa só é realmente um lar quando abre suas portas para outras pessoas que precisam de amor. Ele estava certo. Pedro sempre foi generoso com nossa casa e convidou parentes, amigos e vizinhos que precisavam de um lugar para ficar. Voltamos para casa naquela noite com um novo projeto e um relacionamento completamente renovado. Não éramos mais avó e neto ligados por dever ou necessidade. Éramos duas pessoas que haviam conscientemente escolhido construir uma vida juntas baseada no amor, respeito e um objetivo comum. Naquela noite, antes de adormecer, falei em silêncio com Pedro. Conseguimos, meu amor. Nosso neto finalmente entendeu o que realmente importa. E pela primeira vez desde a morte dele, senti-me responder: eu sempre soube que vocês conseguiriam. Vocês dois são mais fortes do que pensam. A justiça não veio como vingança, mas como educação, não como punição, mas como transformação. E no final, nós dois ganhamos algo muito mais valioso do que dinheiro. Ganhamos um relacionamento autêntico construído sobre bases sólidas que nenhuma crise futura poderia destruir.